Tá. É um grande privilégio estar aqui com vocês hoje à noite para compartilhar da minha vida, das minhas experiências de vida, e que para edificar a fé de vocês, porque na realidade eu não tenho nenhum interesse em nada, é somente para a edificação da fé, porque sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Mas isso só depois de um sofrimento grande é que a gente chega a essa conclusão. Então, vamos... eu sou de uma família tradicional, uma família tradicional católica, com bispos, freiras, padres, e a religiosidade era uma característica básica da minha família. Então, nós tínhamos que ter a primeira comunhão, missa diária, terço diário. Inclusive, se eu cochilasse na hora do terço, não ia jantar. Então, existiam as penalidades. Então, a minha mãe era muito rígida conosco. Então, sempre nós tínhamos os terços. No mês de maio, nós tínhamos que levar a Nossa Senhora de casa em casa. Então, em todas as casas tinha aquela adoração à Nossa Senhora, o terço e depois um lanche. Quer dizer, no mês de maio, então, eu era encarregada de organizar os altares. Quando adolescente, para poder fugir de casa, eu fui para a natação. O técnico, eu fui ao clube e o técnico me convidou para participar da natação. Então foi um drama muito grande em casa, porque a minha mãe disse: você vai participar dessa natação, mas tem que botar o roupão. Eu não quero que você fique correndo de maiô para lá e para cá. Então, eu tinha que usar sempre o roupão, não poderia ficar à vontade. E era controlada por tudo. Então, com essa natação, que era uma forma de sair de casa, eu conheci Recife, João Pessoa, fiz várias viagens pelo Nordeste, porque eu me dedicava, não era nem para a natação em si, era só para sair daquela pressão da minha mãe todo o tempo no meu pé, entendeu? Então, infelizmente, com o falecimento dela, eu fiquei desolada, porque na realidade ela representava muita coisa, apesar da pressão muito grande que ela tinha sobre a nossa família, sobre mim. Fiquei desolada, porque eu disse: como é que Deus faz uma coisa dessa? Tirar a minha mãe. Né? Então, a minha irmã, que morava nos Estados Unidos, falou: Naná, então você vem para cá, para os Estados Unidos, passar uma temporada. Então, eu fui para os Estados Unidos e lá me matriculei, fiz curso de inglês e fiquei trabalhando como babysitter lá nos Estados Unidos. Depois voltei para o Brasil. E fui trabalhar na Verol Estaleiros, falando inglês, porque eu já estudava, como é que se diz, por ter um inglês muito bom. A Verol Estaleiros, aqui nas Laranjeiras, já me contratou e eu fiquei trabalhando na Verol Estaleiros. Então, nisso conheci um engenheiro que disse: olha, você deveria, como você é inteligente e tal, você deveria fazer um estudo de esoterismo. Você deveria estudar, fazer parte da Ordem Rosa Cruz. Eu disse: como é que é essa Ordem Rosa Cruz? Aí ele me apresentou a Ordem Rosa Cruz. E eu comecei a estudar, fui recepcionista da Ordem Rosa Cruz, trabalhei muitos anos, redigi as cartas, as coisas, as atas, fui secretária dessa Ordem Rosa Cruz e terminei como neófito e terminei como sacerdotisa. Eu faz estudo de chakras, faz estudo de pêndulos, faz estudo de tudo. Então, é uma coisa que você fica fascinada pelo conhecimento, entende? Então, você fica dominada por isso. E tem todos os rituais de horas de oração, horas de devoção. Então, você fica realmente fascinada pelo conhecimento dos chakras, das coisas. Mas aquela linha não tem nada a ver, entendeu? É uma coisa impressionante como é que nós somos enganados com esse tipo de coisa. Então, ingressando no Fluminense, eu fui convidada para
participar dos Jogos Olímpicos lá no Fluminense, né? Então, esses Jogos Olímpicos, nós teríamos que ir para a Austrália. Então, mais que depressa, eu pedi demissão lá da Verome e fomos para a Austrália. Chegando lá, o diretor... Não, peraí, antes. Chegando lá, o diretor disse, olha, Naná, você que fala inglês, procure, contrate uma banda para poder tocar quando nós formos entrando. Quando o povo brasileiro, a equipe brasileira for entrar, você contrate esse pessoal, uma banda para poder tocar uma música brasileira. Aí aconteceu que eu fui do consulado, falei com o cônsul brasileiro lá na Austrália, ele disse, olha, tem o Tucantango, que é uma boate muito boa, que eu lhe recomendo. O Ivon é uma pessoa muito boa e você entre em contato com ele. Então, conclusão, levei a equipe brasileira para essa boate, para o Tucantango. Nisso, ao mesmo tempo, eu levava todos os estudos com relação ao rosacrucianismo. Eu não abandonava, né? Fazia natação, mas estava lá sempre ligado ao rosacrucianismo. Bom, então, fomos para a natação, foi muito bom, foi um sucesso. E o Ivon foi, a Ivon disse, olha, Naná, como você fala muito bem inglês, seria bom que você viesse trabalhar conosco na recepção. Eu disse, tá, eu fico trabalhando na recepção. Se o presidente concordar, né, o presidente da delegação, eu poderia ficar. Conclusão, fiquei lá morando com a família do Ivon e trabalhando no Tucantango. Conclusão, quando faltou um show da meia-noite, uma pessoa do show da meia-noite, disse, olha, Naná, você que é brasileira, que tem um bom rebolado, você deve vir dançar o show da meia-noite. Bote uma roupa e venha dançar o show da meia-noite. Conclusão, eu trabalhava na recepção e no show da meia-noite. Fiquei lá na Austrália muito tempo trabalhando na boate. A vida noturna é uma vida horrível, porque te suga muito, te suga demais. Você fica completamente sem energia, porque você tem que dar atenção a todas as pessoas. É muito difícil trabalhar na vida noturna. Então, mas aí eu era bem recompensada. Então, aí conheci o Peter e começamos a namorar. E ele me pediu para realmente ficar noiva. E ficamos, foi muito bom, foi maravilhoso o relacionamento com o Peter, porque ele também era esotérico. Então, conclusão, eu aceitei continuar trabalhando lá na boate, quando de repente uma senhora cristã chegou para mim e disse assim, não sabia que ela era cristã, ela disse, eu gostei tanto de você, você poderia, está aqui o meu cartão, e eu gostaria que você me telefonasse, que eu gostaria de falar com você. Aí eu guardei o cartão dela e marquei um encontro com ela. Espera aí, voltar. Então, eu tive uma oportunidade de trabalho, né? Trabalhando trabalhando lá na boate, né? Trabalhando lá na boate, na recepção. Sim, aí conheci essa senhora. Aí fiz o contato com ela e quando, de repente, eu fiz o contato com ela, sim, e o relacionamento com o Peter, tudo muito bem, um relacionamento excelente, maravilhoso, porque nós éramos esotéricos, as mesmas coisas. Quando um dia, essa senhora, marquei um encontro com ela, e ela de repente chegou para mim e disse, olha, eu casei com um brasileiro, e ele faleceu, e eu só tenho uma coisa para lhe entregar, que é a Bíblia. Olha, um país de língua inglesa, uma senhora alemã, me dá uma Bíblia em português. Eu fiquei assim emocionada, porque eu nunca tinha tido contato com Bíblia, nem nada, né? Quando, de repente, eu cheguei em casa e disse, Peter, olha só o que aconteceu. Aí expliquei para ele o que tinha acontecido. Aí disse, o quê? Bíblia? Esqueça a Bíblia. Você agora vai botar blinkers? Blinkers é aquelas coisas assim.
vai ser Jesus, 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 Jesus? E eu digo assim, se realmente essa Bíblia me disser alguma coisa, eu realmente vou fazer isso. Aí você, mas não pode, você vai acabar com o nosso relacionamento. Você não pode ler a Bíblia, bota essa Bíblia para lá. Eu digo, não, Vitor, mas olha, é uma Bíblia em português, como é que eu vou me desfazer da Bíblia? Acabei de ganhar a Bíblia. Aí tivemos uma discussão por causa da Bíblia. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei essa Bíblia e botei no guarda-roupa lá em cima, para não ter nenhum problema com relação mais com o Peter. Eu digo, mas como é que eu vou viver agora a minha vida? Porque se ele não aceita, me aceita, se eu for aceitar Jesus. Então, o que aconteceu? Botei a Bíblia lá em cima, guarda-roupa, para não... Aí não falei mais de Bíblia, não falei mais de nada. Quando é uma noite que eu estou buscando a... Vou voltar aqui. Isso aqui era o Peter, entendeu? Que nós tínhamos, como é que se diz, nos conhecido, estávamos com os papéis, todos os papéis já, tudo certo para casamento, já estava tudo organizado, tudo arrumado. Então, o que aconteceu? Quando eu fui pegar a Bíblia, aliás, as coisas para arrumar a cama, nós tínhamos tido essa discussão, ele ficou na sala e eu fui no quarto. Quando eu vou no quarto, que pego lá, puxo lá os lençóis, aí cai a Bíblia. A Bíblia caiu no chão. A Bíblia caiu no chão nesse versículo. Aí eu acendi, aí eu disse, menino, que é isso? Aí fui ler. Quando eu fui ler, eu comecei a chorar. Meu coração batia terrivelmente. Diz aqui, dizendo, conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto, arrepende-te. Aí eu comecei a chorar. O Peter na sala, eu digo, eu vou já, dizendo que já, mas estava chorando no quarto com relação a isso. Então, conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Quais eram as obras? Aquelas obras do esoterismo, das coisas, da boate, das coisas. E como é que essa Bíblia ia cair aberta bem nesse texto? Aí o que aconteceu? Aí não tem achado, não tem achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu digo, não, agora eu tenho que realmente consertar a minha vida. Eu não vou poder mais continuar desse jeito, porque como é que eu recebo uma Bíblia de uma senhora alemã, no país de língua inglesa, e uma resposta dessa em português? Não, eu tenho que consertar a minha vida. Aí cheguei lá, fui falar de novo com o Peter, tive uma discussão à noite com o Peter, mas aí voltei para o quarto, organizei as coisas dele, tudo. Aí disse, quando foi de manhã, eu disse, Peter, olha, vai para a casa da sua irmã. Eu não quero mais ficar com você, porque agora eu tenho que organizar a minha vida. E agora você vai botar esse negócio só Jesus, Jesus, Jesus? Eu digo, exatamente, agora chegou a ver mesmo ser só Jesus. Porque, na realidade, eu não tinha conhecido Jesus ainda. Mas agora eu vou fazer isso. Então, ele ficou revoltadíssimo, foi assim uma coisa terrível. Ele levou todas as coisas dele. Então, o que aconteceu? Telefonei para aquela senhora que me deu a Bíblia. Então, ela me indicou uma escola. Eu comecei a estudar na escola. É porque não dá para trazer todos os slides. E comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar tudo. E... quando de repente que eu estou em casa, bate na porta, imigração. Imigração, eu disse, pois não, pode entrar. Aí disse, cadê o Peter? O Peter foi para a casa da mãe dele. Aí disse, por que ele foi para a casa da mãe dele? Não, teve as razões dele para ir para a casa da mãe dele. Então, a senhora, por favor, você se organize. Traga algumas roupas, porque a senhora vai passar alguns dias conosco. Então, fui no escritório. Quando chego lá no escritório, ela liga para a prisão e diz assim, olha, eu estou com uma pessoa aqui, uma pessoa muito educada, e me deu um quarto para ela ficar aí, porque nós temos que analisar toda a vida dela, toda a estrutura dela. Aí, lá, fui para a prisão. Então, isso aqui é a prisão. Não deu não foi, como é que se diz, a vingança dele foi me colocar na prisão.
Então, o que aconteceu? Eu disse, Senhor, eu estou te aceitando como Senhor e Salvador, seria para mim fazer evangelismo aqui na prisão? Porque as pessoas ficam muito angustiadas. Lá nessa prisão, é uma prisão só para quem está com problemas irregulares de visto, entende? Porque é muito rígido o problema de permanência. É muito rígido essa história. Inclusive agora, vai ter muita coisa agora nos Estados Unidos, o Trump está fazendo muita coisa lá, porque são muitas irregularidades. Então, o que aconteceu? Eu fiquei lá fazendo o evangelismo, quando eu vinha pessoa, conversava com eles, com as pessoas, e falava da palavra de Jesus e tal. Fiquei um mês e meio, quase 2 meses lá, até analisar toda a minha ficha. Quando, de repente, a moça vem para uma entrevista, Dona Maria Zilna vem para a entrevista. Olha, não encontramos nada com relação à sua vida. Você está com a ficha limpa, mas você tem que casar com o Peter. Eu digo, não vou casar com o Peter, porque o Peter não me aceita como cristã. Não. Existem muitos caminhos que levam a Deus. Não é só Jesus, Jesus não. Você tem vários caminhos, não precisa você sair do país por causa disso. Você pode sair e procurar outra religião. Não, procure o Peter e case com o Peter. Eu disse, olha, eu não vou casar com o Peter, eu vou voltar para o Brasil. Então você vai ser expulsa daqui. Aí eles me expulsaram de lá. Saí de lá, sabe? Como é que se diz? Foi realmente expulso da Austrália. Eu disse, vai me dar pelo menos 2 semanas para me desfazer do meu apartamento. Aí me deram 2 semanas, aí eu vim embora para o Brasil, outra vez, né? Depois da conversão. E o Peter, não sei mais do Peter. Então, eu começava, todo dia de manhã fazia minha oração, de agradecimento a Deus pela vida, de agradecimento a Deus por tudo. Se ia almoçar, se ia fazer refeição, agradecia a Deus. Até hoje, eu tenho um hábito realmente de fazer oração da manhã de agradecimento e à noite de agradecimento pelo dia que teve. Entende? Eu acho que todos nós deveríamos ter esse hábito de fazer orações pela manhã, não é toda hora. Mas, por exemplo, se eu vou nadar, Senhor Deus abençoa as pessoas que estão participando dessa natação. Competição. Senhor abençoa as pessoas que estão participando dessa competição, porque na realidade são pessoas adultas de 70, 80, 90 anos. É um desafio, né? Você pular e nadar 100 metros. Entende? Quer dizer, tem que ter a proteção de Deus para que realmente haja tudo de acordo com a programação, né? Aí o que aconteceu? Aí eu vim embora para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, a minha irmã diz assim, Naná, você precisa ir à Fortaleza. Você precisa ir à Fortaleza. Aí eu disse, mas como que eu vou fazer? Fazer o que em Fortaleza? Não, porque tem muitos bens lá que estão jogados, o papai faleceu, está tudo jogado para lá. Então, pego o avião e vou para Fortaleza. Quando eu chego em Fortaleza, na noite que eu cheguei, a minha amiga disse, vamos jantar? Eu digo, vamos. Fui no restaurante. Quando eu chego no restaurante, encontro uma amiga minha, a Ivone, dos antigos carnavais. Eu disse, Ivone, Naná, que surpresa, você não estava na Austrália, como é que está aqui agora no Brasil? Eu disse, pois é, Ivone, eu vim resolver problemas de família. Aí ela disse assim, não, Naná. Eu disse, e você, e como é que é? Que carnaval, como é que estão as festas por aqui? Ela disse, olha, Naná, eu aceitei Jesus como único Senhor Salvador. Eu disse, eu não acredito. Eu fiz essa mesma coisa na Austrália. Pois então, Naná, vamos comigo para a igreja. Eu digo, me dê seu endereço, eu lhe pego amanhã de manhã. Tu vê como é que Deus vai caminhando, Deus vai direcionando a vida, gente. Nós não temos que andar ansiosos por nada. Nós temos que orar, nos chegarmos cada vez mais junto ao Senhor, apresentar os nossos planos, pedir aconselhamento a Ele, porque realmente Ele é um Pai, Ele sabe de tudo. Entende? Como é que eu poderia chegar à noite num restaurante e encontrar uma minha amiga do carnaval? E ela diz, não, Naná, eu aceitei Jesus. Ué, eu também fiz isso na Austrália. Pois então eu te passo lá para te pegar. Vamos lá para lá. Conclusão, chego lá na igreja, o pastor Domingos,
estava começando a igreja, eu disse, olha, nós estamos precisando de tudo aqui. Eu digo, como eu estava com dólar, aí eu digo, eu vou montar aqui o departamento infantil. Comprei cadeira, comprei coisa, caderno das crianças, e fiquei tomando conta das crianças lá do departamento infantil. Quando de repente eu digo, não, estou muito cansada. Não quero mais ficar, não, pastor Domingos, eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Não, não é assim não, Naná. Você tem que buscar o Senhor para saber o que Deus quer da sua vida. Então eu vou para onde? Não sei, você vai procurar Jocum. Jovens com a Missão, que é daqui a 40 quilômetros, você pega seu carro e vai lá. Então, fui lá, peguei o carro e fui lá. Quando eu chego na Jocum, o rapaz disse, não, você não é para esse ambiente. De jeito nenhum. Esse ambiente aqui é um ambiente humilde, é um ambiente carente, é um ambiente que realmente as pessoas passam muita necessidade, é um ambiente que você vai ter que trabalhar. Eu digo, mas Vicente, o pastor Domingos me mandou para cá. Então tá certo. Já que você disse que o pastor lhe mandou, eu digo, não sei, vamos orar e pedir direcionamento de Deus, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí, bom, tem um curso de 3 meses. Se você aguentar ficar 3 meses, então você fica o restante. Tá bom, Vicente, eu vou ficar dos 3 meses. Aí falei com o pastor Domingos, fiquei lá durante 3 meses. Aí nesses 3 meses vieram equipes do exterior. Aí eu comecei a organizar, porque eu sou formada em pedagogia, eu tenho muita facilidade de dar aula, de ter contato com o pessoal do exterior. Então eu comecei a organizar as equipes que vinham do exterior para poder organizar a documentação. Como eu já tinha passado do problema com documentação, então eu ficava de olho nos documentos dos missionários. Fiquei lá, então aí fiquei passando lá como recepcionista, né? E ajudando o diretor lá na Jocum. E de repente nós tínhamos várias atividades, eu fazia parte, ajudava nessas atividades de lá, né, de organizar sala de aula, de organizar coisas, ia no departamento, ia na Secretaria de Educação, pedir caderno, pedir coisas, entendeu? Então eu ajudei muito a Jocum. Terminei como vice-presidente da Jocum, lá. Aí, de repente, eu estou no escritório, aí chega um convite. Sydney 2000. Recebemos o convite, Sydney 2000. Aí o diretor chega para mim e diz, Naná, você é a pessoa indicada para ir para Sydney. Ué, eu vou lá para Sydney, eu fui sair deportada de lá, como é que eu vou para Sydney? Não vou para Sydney, não. Vamos orar, vamos buscar o Senhor para ter uma resposta. Como é que você pode... Não vou para Sydney, não vou. Não tem condição. Saí deportada. Naná, vamos orar. Conclusão, de repente, estava com as malas prontas, voltei para Sydney outra vez. Quando eu cheguei para mostrar meus documentos, o fiscal olhou para mim e disse, o que você vai fazer aqui, Sydney? Você foi deportada? Fui deportada. Eu estava com medo que ele não deixasse entrar. Então, fui deportada. Mas aí você vai fazer o quê? Eu vim trabalhar como voluntária nos Jogos Olímpicos do Sydney 2000. Oh, really? Você veio do Brasil ser voluntária nos Jogos Olímpicos? Só bem-vinda a Sydney outra vez. Abriu as portas para mim outra vez. Aí nisso já tinham pessoas lá me esperando lá no aeroporto. Olha aí, é porque não dá para ver os resultados. Então eu fiquei trabalhando na Secretaria dos Jogos Olímpicos Sydney 2000. Então, foi assim uma coisa incrível, foi uma coisa fantástica, o evangelismo, as pessoas que... Agora, você não poderia dar um panfleto, porque elas não poderiam jogar no chão. Se jogar no chão, você recebia uma nota, uma multa.
Então, você teria que conversar, evangelizar e realmente eu gostaria muito de falar de quantas pessoas aceitaram Jesus. Porque, na realidade, mas é uma coisa impressionante como é que Deus trabalha em nossas vidas, entendeu? E faz coisas incríveis, sabe? Então, eu fiquei assim, impactada. Não dá para me ler, não dá para ver ali quantas pessoas aceitaram Jesus, porque eu tenho aqui o número. Dá para ver? Hã? Consegue ler, né? Pois é. 900 pessoas ouviram falar do Evangelho. 930 pessoas aceitaram Jesus. Aham. 7.800 cópias entre Bíblias e o Evangelho de João foram distribuídas. Eles, tudo muito organizado, tudo muito estruturado, umas caixas e caixas só de Bíblias, caixas e caixas só de panfletos, caixas e caixas. Então, eu ia abrindo e selecionando e dizendo o que é que nós estávamos fazendo. Entendeu? É uma coisa impressionante como é que a organização, como é que Deus trabalha em nossas vidas, gente. Nós não temos que ficar ansiosos por nada, nós temos que realmente nos aproximar cada vez mais do Senhor, porque quando nós nos aproximamos, Ele vai dirigindo, vai encaminhando, entendeu? Realmente é isso que acontece. A dependência. Então, você cada vez mais, só em você dizer um sim para Ele, agrada ao Senhor. É o tipo da coisa que você tem que realmente viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Então, peraí. Voltei para o Brasil depois e fui para Boston. Porque a Jocum precisou de mim lá em Boston, eu fui lá para Boston. Chegando lá nos Estados Unidos, eu procurei o pessoal da Jocum, fiquei trabalhando com o pessoal da Jocum e comecei então a frequentar uma igreja. Não. Peraí, ops. Não. Não. Aqui nós fazemos, o diretor disse, aqui nós fazemos trabalho de rua, nós socorremos o homeless. Você, como fala inglês, nós vamos ficar trabalhando com os homeless. Então eu fiquei trabalhando com os homeless, não dá para mostrar, que tem muita coisa aqui. Com os moradores de rua. Não, mas não tem condição de mostrar, não. Eu fiquei trabalhando com os moradores de rua. Quando eu ia orar por eles, eu vou orar por você. Vou lhe dar um blanket, vou dar um cobertor, vou fazer uma oração por você. Então eu disse, não falo inglês. Eu disse, que idioma você fala? Spanish? Ok, eu vou agora orar em espanhol para você. Aí eu orava em espanhol para ele, entende? Então era gorros que a gente colocava, meias, várias coisas. A gente saía evangelizando. Tem aqui depois, se vocês quiserem ver. Tá? Então, nós saímos. Agora, infelizmente, tem muitos homeless, muito morador de rua. Por quê? Porque eles vêm para os Estados Unidos querendo trabalhar, mas não falam o idioma, como é que vai trabalhar? Não tem condição de trabalho. Aí, com isso, eu tive que realmente, fiquei trabalhando como secretária, né? E também tive que fazer um curso sobre capelã. Então, eu fiquei como capelã e secretária, trabalhando com o pessoal de rua. Entende? Então, é um trabalho intensivo. Então, realmente, a Jocum, Deus me caminhou como missionária através, né? Foi nos levando. Quando você se aproxima de Deus, Ele realmente pega pela tua mão e diz, vamos por aqui, vamos por ali. Não é interessante? É interessante, eu gostaria muito que vocês realmente tivessem essa experiência da vivência com o Senhor, andando pela fé, porque na realidade você tem outra qualidade de vida, menina. Você tem paz, você tem tranquilidade, você, sabe, não fica ansioso por nada, não tem essa história de reclamar, não tem essa história de palavrão, não tem essa, sabe, é completamente diferente. Eu queria tanto que as pessoas realmente tivessem essa experiência com Jesus. Aí o que aconteceu? Voltei para o Brasil.
Quando eu cheguei no Brasil, fui ficar hospedada na casa da minha irmã. Aí disse, olha, eu precisava de um óculos. Precisava ajeitar o meu óculos. Aí a minha disse, olha, eu conheço um rapaz aqui, o Ataíde, que ele trabalha com óculos. Gente, olha como é o detalhe de Deus, como é que Deus trabalha, gente. Eu fui para a casa da minha irmã, não tinha nada a ver, minha irmã é espírita, não tinha nada a ver, mas conheci o Ataíde. Quando eu cheguei lá no Ataíde, o Ataíde disse, olha, eu estou pensando em congregar numa igreja aqui em Botafogo, porque eu vou mudar, tarará. Eu disse, pois é, Ataíde, pois então me dá um endereço dessa igreja, Ataíde, porque aí de repente eu vou também para essa igreja. Então, aí fiz o óculos, né? Esse aqui. Então, aí a minha irmã reclamando, porque eu oro de manhã e faço louvor. Amanhece o dia louvando o Senhor. Amanhece o dia louvando o Senhor, fazendo oração. Ou louvando o Senhor. E então, a minha irmã bate na porta, para com esse louvor, para com isso. Ou que fanatismo, entende? Então ela se incomodava muito, porque na realidade, o espiritismo realmente não combina. A gente tem sempre um atrito. Por mais que você queira, são espíritos, sabe? Realmente não dá. Conclusão, aí conversando aqui, a Marilda, eu conheço uma senhora que está querendo alugar ali um quarto. Eu disse, meu Deus, para mim ter a minha liberdade de louvar o Senhor, para mim ter a liberdade de louvar o Senhor, fazer as minhas orações, orar, buscar o Senhor, eu vou para qualquer lugar. Um dia, Marilda, é num ateliê ali de coisa, depois eu vou para o ateliê. Então, eu estou num ateliê, estou morando num quarto, temporariamente, esperando que Deus faça um mover. Entende? Porque Deus, ele vai movendo, vai direcionando. Eu cheguei aqui por causa do Ataíde. Depois que eu vou pagar, arranjei um local para morar, a Marilda. Entende? Quer dizer, Deus vai direcionando. Não precisa você ficar ansioso por nada. Você não precisa ficar ansioso, ficar naquela como é que se diz? Ansiedade, preocupado, como é que vai ser meu futuro. Seu futuro está nas mãos do Senhor. Seu futuro está nas mãos do Senhor. Porque Ele te criou, Ele sabe exatamente o que você precisa. Não tem nada que ficar ansioso por nada. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, então eu estou lá nessa senhora, eu posso ficar fazendo meus louvores, fazendo minhas adorações, e fico muito feliz, porque na realidade é uma igreja onde está baseado na palavra do Senhor. De manhã, o pastor Márcio falou muito bom com relação à fé. À noite também, o outro pastor também falou, reforçou a fé. E aqui eu estou de novo reforçando a fé. Entendeu? Porque realmente nós não podemos viver sem a fé. Entende? Nós temos que realmente andar por fé e não por vista. Nós somos corpo, alma e espírito. Aliás, espírito, alma e corpo, viu? Nós temos que inverter isso aí. É espírito, alma e corpo. Que nós temos que realmente fazer, obedecer, ter maior relacionamento com Deus para nós crescermos na palavra. Porque quando o Senhor manda o ide não é uma sugestão. Ide por todo mundo para cá. Não é uma sugestão. O ide também, o ide é um imperativo. O ide é uma ordem. Então nós temos que realmente obedecer o Senhor e andar por obediência e por fé, para que nós possamos realmente crescer e andar por fé e ter maior relacionamento e divulgar a todos que realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão que seja por Ele. Entendeu? Então, é o tipo, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, realmente Ele provê. Porque quantas situações difíceis eu passei na Austrália, quantas situações difíceis eu passei nos Estados Unidos, quantas situações difíceis eu passei no Japão. Então, são muitos países que eu viajei, entendeu? Mas em cada um deles nunca tive problema nenhum. Aliás, tive dificuldades, é claro, não é? Mas Deus sempre
esteve ali comigo, nunca deixou me faltar nada. Então eu gostaria que agora que nós pudéssemos louvar ao Senhor com o hino, tá? E que vocês possam realmente fazer também uma prova de Deus, viver por fé e não por vista. Tá bom? Eu vou distribuir aqui distribua para mim esses papéis. Esse aqui? Esse aí mesmo. Dá um para cada um aí. Então, que vocês venham viver, né? Porque andar por fé é andar na direção do Senhor. Andar por fé é ouvir a voz dele. Andar por fé é obedecer à sua vontade. Andar por fé é crer que ele vai agir em seu favor. Entendeu? Porque na teologia tem 3 tipos de fé. Aquela fé que você diz, eu vou conseguir. Aquela fé salvífica, fé em Jesus Cristo. E uma fé operante, que realmente você tem que ter uma fé operante, que eu creio, né, que o Senhor vai agir em meu favor. Então eu gostaria que vocês fizessem um compromisso com você mesmo diante de Deus para andarmos por fé e não por vista. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Põe aí. Aprenda medite nessas palavras. É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se teu poder, rompendo em fé.
Um dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que possamos realmente a cada dia viver rompendo em fé. Tá bom? Lindo seu testemunho. Amém. Lindo, parabéns. Menina, é Deus. Isso é